Governador de Santa Catarina visitou Criciúma. Raimundo Colombo assinou convênio que libera 12 milhões e meio de reais para a cidade. E mais, Justiça determinou bloqueio de bens de ex-servidores da Prefeitura e da Unesc. Economia, produção de biocombustível cresce no Brasil. Política, vereadores mirins visitam escolas de Criciúma. No esporte, o desempenho dos clubes catarinenses em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Já pelos lados do Tigre, diretor executivo fala sobre o time do Criciúma, que no sábado encara o Macaé fora de casa pelo Brasileirão da Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma solenidade realizada ontem na Prefeitura ou na Subprefeitura do Rio Maina oficializou o repasse de 12 milhões e meio de reais para Criciúma. O evento contou com a presença do governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. O governo estadual assinou a papelada que destina um recurso de 12,5 milhões de reais para o município de Criciúma. Deste valor, 8,5 milhões de reais vão ser investidos em pavimentações de aproximadamente 40 ruas beneficiadas da cidade. Os outros 4 milhões devem ser investidos na implantação do Parque dos Imigrantes no distrito do Rio Maina. Autorizando a liberação dos recursos, já existe toda uma programação, os projetos estão prontos, agora é obra, é máquina roncando, é gente trabalhando, produzindo. Nós estamos falando com o doutor Eduardo Moreira que realmente Criciúma vai virar um canteiro de obras com todas essas ações e outros recursos que estão sendo programados para serem disponibilizados para cá através de financiamentos. Diante da crise econômica que o país passa, todos os governos estão passando por dificuldades. Mas o governo garante que os recursos pertencentes às obras do Anel de Contorno Viário, assim como da Via Rápida, já estão reservados e o ritmo das obras não deve diminuir. Os recursos dessas obras eles estão assegurados. Nós temos um equilíbrio fiscal, financeiro hoje absolutamente correto. Nós não vamos aumentar impostos também. A gente está trabalhando muito com a gestão e o Estado está com um absoluto equilíbrio financeiro e em condições de honrar todos os seus compromissos e convênios. Nós também não vamos diminuir o ritmo das obras, porque esse papel de acelerar, inclusive, nos ajuda a gerar emprego, aumentar a renda. Às vezes a gente fica enrolado um pouco na burocracia, em licenças e relacionamento com empresas, mas no caso da Via Rápida está superado e a do contorno, dentro de uns 15 dias, ela recomeça imediatamente e aí para a fase final. O problema na segurança pública é outro fator que preocupa, já que diversos presídios em todo o estado estão interditados e os que estão funcionando já estão com superlotação. Mas o Poder Executivo afirma que já está buscando maneiras de resolver este problema de Santa Catarina. Nós estamos construindo uma relação com o Poder Judiciário para somar as forças e resolver os problemas. O Santa Catarina tem o melhor sistema penitenciário do Brasil, mas a realidade penitenciária é uma realidade desafiadora. É claro que aí você luta com muitas dificuldades. Nós tentamos construir um outro presídio aqui em Maruí, já várias liminares impediram o crescimento e a construção. Então você tem dificuldades, a própria comunidade reage à construção das unidades. Mas nós temos hoje 3.500 vagas em construção. É um número muito significativo e nós conseguimos melhorar bastante e vamos continuar nesse esforço, há muito por fazer. Já o vice-governador Eduardo Pinho Moreira afirmou que o governador não deve encerrar a carreira política em 2018. E quem tem a experiência no legislativo, no executivo, como o governador tem, não pode parar em função de interesse de seus correligionários, né? Ele vai sair, eu não tenho dúvida com relação a isso, e eu devo assumir. Aí vai depender de mim querer ser candidato ou não. Para ser candidato eu só posso ir a governador. Então é algo que terá que ser construído lá na frente, dependendo das circunstâncias políticas e administrativas da época. Eduardo Moreira ainda garantiu que o PMDB vai ter um candidato para disputar o executivo de Criciúma no ano que vem. Nós relembrarmos, aí tem que haver um trabalho importante junto às comunidades, mostrar que o que tem de importante nessa cidade foi feito por nós. E quando não foi por nós, foi parceria conosco no governo do estado. Então, é hora de mostrar isso à sociedade e dizer que poderemos fazer ainda mais por Criciúma.
Quer dizer, esse convencimento nós temos que buscar trazer às comunidades e demonstrar mentiras, equívocos de outros possíveis postulantes. Então, é um jogo político que vai começar, a partir de agora vai se intensificar, e em 2016 o que é certo é que o PMDB terá candidato a prefeito e vai disputar, com certeza, com chance de ganhar. A Justiça determinou o bloqueio de bens de ex-servidores da Prefeitura e também da Unesc. Acompanhe na reportagem de Morgana Salvador. Volta a ser debatido as irregularidades que cercam o caso das bolsas de estudo concedida pela Prefeitura de Criciúma a alunos da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, que tiveram a verba desviada. O que movimentou neste momento o caso foi o pedido de bloqueios dos bens dos dois envolvidos por parte do Ministério Público, que foi deferido pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Criciúma. Essa ação ela imputa a prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Então, nessa ação civil pública, houve um pedido de indisponibilidade de bens que visam garantir e assegurar patrimônio suficiente para que, caso constatada na sentença final prejuízo ao erário, haja patrimônio suficiente para retornar aos cofres públicos. A ação criminal ocorreu em 2013, envolvendo como suspeitos Miguel Mastella, ex-professor da Unesc e ex-secretário do Sistema Econômico de Criciúma, e Dorival Giassi, ex-pró-reitor da Administração e Finanças da Unesc. A forma como ocorria o trâmite foi revelado pelo promotor. A petição inicial ela relata justamente uma situação que envolvia repasses de verbas a título de bolsa de estudos para a instituição de ensino, que, uma vez considerados indevidos, não retornavam aos cofres públicos da maneira como deveriam ocorrer, e sim através de emissão de cheques que posteriormente eram desviados. Acredita-se que o valor desviado foi algo em torno de R$ 707 mil. O processo segue em andamento e ambos podem ser condenados pelo crime de atos de improbidade administrativa. As sanções são aquelas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, vão ser analisadas no caso concreto, e dentre elas é a reparação do dano que se buscou garantir agora com essa decisão de indisponibilidade de bens. A seguir, vereadores mirins visitam escolas de Criciúma. E a produção de biocombustível no Brasil tem aumentado. Até maio desse ano cresceu 28% com relação ao mesmo período de 2014. O biocombustível, além de não poluir o meio ambiente, é renovável, não depende do petróleo para ser produzido. A fabricação e o consumo de biocombustível ganharam força no Brasil a partir da década de 70, quando foi criado o Proálcool, um programa que introduziu em larga escala o etanol feito a partir da cana-de-açúcar na matriz de combustíveis brasileira. Uma pesquisa realizada pelo Ministério de Minas e Energia mostra que a produção de etanol no Brasil está consolidada. O levantamento aponta que em 2014 quase 18% da frota brasileira de veículos já era abastecida por biocombustível. E não estamos falando apenas do etanol. O Brasil vem aumentando cada vez mais a produção do biodiesel, que pode ser produzido de óleos vegetais ou gordura animal, utilizado nos carros ou caminhões com motores a diesel. Até maio desse ano, a produção apresentou crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque o governo vem adotando medidas para estimular a produção do biocombustível. Uma delas é adicionar 7% de biodiesel ao diesel convencional. Isso significa que a cada 100 litros que o motorista compra de diesel, por exemplo, no posto, 7 são, na verdade, de biodiesel. Só essa usina é capaz de produzir 450 mil litros de biodiesel por ano. Ela fica em Formosa, Goiás.
Todo o material produzido aqui passa pelo laboratório para verificar a qualidade do produto. A localização permite atender as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, além do Centro-Oeste, principalmente Brasília e Goiânia. Ela tem um valor significativo na economia local. Nós talvez sejamos o maior empregador da cidade, temos uma grande quantidade de impostos que nós colocamos mais de 2 milhões de reais por mês diretamente na economia do município, então nós somos uma empresa importante para a economia local. O diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia explica que o Brasil é pioneiro na utilização de biocombustível e segundo lugar na produção mundial. Hoje nós temos cada vez mais a questão ambiental, então está se exigindo combustíveis mais limpos, queima de combustíveis mais limpos, a utilização mais eficiente de energia. Tá, e no setor de transportes, tá, não tem como você diminuir a emissão de gás de efeito estufa no setor de transportes se não for, tá, não diria que biocombustível é a única alternativa, tá, existem outras alternativas, mas certamente biocombustível é uma grande alternativa, tá, para minimizar os efeitos da emissão de gás de efeito estufa no setor de transportes. Os biocombustíveis só têm a trazer, seja na sua utilização ou seja na utilização de matérias-primas, é sempre viável e melhor para o meio ambiente e para a saúde. Os vereadores mirins de Criciúma, pela primeira vez desde que assumiram o mandato, saíram da Câmara de Vereadores. Os pequenos parlamentares visitaram algumas escolas da cidade. Acompanhe através da reportagem de Morgana Salvador. As visitas estão ocorrendo desde a manhã de hoje, onde os vereadores mirins estão fiscalizando a alimentação servida na hora da merenda. A pauta foi levantada na última sessão, em que os próprios vereadores apontaram um problema nas escolas em que estudam. É importante porque todos os alunos, como nós vereadores mirins, todos os alunos vêm cobrar a gente. Então, como é que tá o negócio do lanche, quando vai poder mudar? Olha só como é que tá esse lanche hoje. E então a gente foi nas escolas tudo em segredo, conversamos com o diretor, conversamos com os alunos, vimos como é que está sendo preparado o lanche e vimos que cada escola tem um jeito diferente de preparo, mas cada escola tem a mesma reclamação. Então a gente vai fazer de tudo para que a gente possa ter qualidade, mas que a gente também possa ajudar os alunos no seu ensino. Muitas escolas públicas recebem pouca merenda escolar e algumas recebem muita, mas com pouca qualidade. Daí, às vezes, as escolas assim, ficam até com alunos que ficam com fome, como é o caso de, às vezes, aqui na nossa escola. E a gente resolveu fazer uma visita na Central da Merenda, que já foi feita, e na escola Filho do Mineiro, que também já foi feita. E hoje, à tarde, estamos fazendo a visita aqui para saber a opinião dos alunos, para a gente fazer um levantamento e levar para a Central da Merenda, para a gente ver como é que é a situação nas escolas públicas. Os vereadores mirins de Criciúma realizaram visitas em algumas escolas de Criciúma, analisando a merenda escolar. Em algumas delas, foi observado a pouca qualidade na alimentação, sem falar da falta da mesma. Eu não como muita comida da escola, mas quando eu como, uma vez eu fui comer uma minestra, o feijão tava muito ruim, não estava nem moído direito. E o macarrão que vinha nele era duro, parecia que nem tinha cozinhado direito. A sopa também, como um colega meu já falou, um colega vereador meu já falou, aquilo lá não é um macarrão, é uma pasta que falam que é um macarrão, porque está muito ruim. Na grande maioria das escolas municipais estão preparando o próprio lanche e não está sendo atendida pela Central da Merenda. A decisão foi tomada pela Secretaria de Educação do município. Na escola Professor Marcílio Dias Santiago, começou nessa semana a produção da mesma. O diretor prefere que a merenda seja feita no local, analisando a qualidade no preparo. No entanto, a preocupação é se vão continuar mandando a quantidade necessária de alimento para a produção da merenda. Numa dessas reuniões de diretores, foi colocado para nós que algumas escolas iriam começar a fazer o lanche, né? E então eles fizeram um comunicado na reunião de diretores, né? E via telefone nos comunicaram que terça-feira agora
a nossa escola iria começar a fazer o lanche, como a gente dito, a comida na escola. Eu vejo que é de grande valia para a escola, para a economia, porque sendo eu gestor dessa escola neste ano, eu via que o desperdício de alimento era muito grande, né? E eu sinto que a comida agora ela é feita com mais cuidados. Eu não digo que ela não tenha tido um cuidado anterior, né? Mas agora ela tem mais cuidado, ela tem um gosto especial e eu vejo que as crianças saboreiam com maior prazer. A reclamação dos alunos é preocupante, já que os mesmos garantem que muitas vezes retornam para casa com fome. Tá muito difícil porque tem muita gente reclamando da merenda que vem tipo macarrão, vem tudo embolado, vem pouca quantidade para nós comer e a gente fica com fome, não dá para comer. E vem tipo na minestra não vem sal, daí não dá para comer. A merenda escolar, ela um pouco não tem sal e não tem muito, como vou dizer, quando nós vamos repetir não tem mais porque as outras pessoas já comeram. E eles tem algumas pessoas que são muito esganadas também, que pegam 5, 4, 6 vezes, um monte de vezes. Daí as merendeiras não falam nada. Daí quando nós vamos pegar, elas falam um monte de coisa. Aí muitas vezes vocês acabam ficando com fome. É. Depois dessa análise em loco, os vereadores vão levar as experiências relatadas pelos alunos de cada escola visitada para a próxima sessão e pedir a presença da secretária de Educação do município para eventuais esclarecimentos. Nós vamos primeiro fazer um requerimento, chamar a secretária talvez e conversar para ver quais são os problemas, o que está acontecendo que esse lanche não vem em bom estado, o que está acontecendo que ele está ruim. Qual seria a solução para esse problema? Eu acho assim que tem que ter uma diversidade a mais de alimentos, frutas, porque frutas são importantes na nossa alimentação, saladas, tem que ter também diversidade de sabores de suco, porque aqui só vem suco de maracujá, em algumas escolas também é somente suco de maracujá, e também tem que ter a colaboração assim, de alguns alunos e das merendeiras que fazem lanche. A seguir, diretor executivo do Criciúma fala sobre o time, sobre o elenco, que no sábado encara o Macaé fora de casa pelo Brasileirão da Série B. Agora vamos de esporte. Iniciou ontem a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Confira o desempenho dos clubes de Santa Catarina na competição. Em Belo Horizonte duelaram Atlético Mineiro e Avaí. Luan de Letra fez Galo 1-0. O segundo gol atleticano foi anotado pelo zagueiro Leonardo Silva. Final, Atlético Mineiro 2, Avaí 0. Em Floripa jogaram Figueirense e Atlético Paranaense. O Atlético largou na frente com Walter, o gordinho camarada. Atlético Paranaense 1-0. O Figueirense empatou com Cleiton cobrando pênalti. Final, Figueirense 1, Atlético Paranaense também 1. Hoje em Joinville duelam Joinville e Chapecoense. Bom, o Figueirense ocupa a 15ª posição com 27 pontos ganhos. O Avaí está na zona do rebaixamento. O Leão da Ilha é o 18º com 23 pontos. Como já frisamos, hoje jogam Joinville e Chapecoense lá em Joinville. O time de Chapecó é o 12º com 29 pontos. O Joinville tem 21 e é o penúltimo colocado, 19º. Agora vamos falar de coisas do Criciúma ou das coisas do Tigre. O diretor executivo do clube conversou com a imprensa. Marcos Moura Teixeira falou sobre os jogadores que estão chegando e dos que estão se despedindo do Carvoeiro. A derrota para o Vitória na última terça-feira já faz parte do passado, certo? Errado. Bom, pelo menos para os diretores do Criciúma, o revés sofrido dentro de casa ainda machuca. Hoje eu tô meio revoltado desde o jogo de ontem, né? Porque a gente estava vendo agora os lances do jogo e o Amaral fez praticamente 6 faltas para cartão amarelo.
e não levou um cartão amarelo. E o Rainer outras tantas. E também não, só o Marcão que foi apenado e expulso. É revoltante esse tipo de coisa. Derrotas e reclamações à parte, a vida segue no clube. Afinal de contas, a rotina de uma agremiação é feita de vitórias e derrotas. Contratações e dispensas também fazem parte do mundo do futebol. Que o diga o atacante Juba, que pediu para deixar o Criciúma. O Juba, praticamente na antevéspera do jogo, ele nos procurou, dizendo que tinha uma proposta do Goiás, né? Um clube da Série A, uma proposta boa para ele. O Juba tinha um contrato aqui só até o final do ano. Assim como outros também, muitas vezes a gente entende que se é uma coisa muito boa para o jogador e o jogador tem um contrato que não se estende para o próximo ano, que você tem que analisar a situação diferente, que aí mexe muito com o jogador, às vezes mesmo que a gente queira que ele fique, não fica mais, né, na melhor sintonia, então muitas vezes nesse momento a gente entende que é melhor liberar o jogador, né? Já que ele tinha uma proposta, era muito importante para ele, jogador de 31 anos também, que lutou muito para chegar aí, nos ajudou dentro do possível, não estava tendo já o mesmo aproveitamento e a gente entendeu que não era motivo para impedi-lo de ter essa oportunidade realmente não. E se tem gente dando tchau, tem gente chegando. A diretoria do Carvoeiro agiu rápido para que o ataque não ficasse desfalcado. Hugo acabou sendo anunciado. O ex-atleta do Avaí é o nome escolhido para preencher a vaga em aberto. O Hugo já tinha sido oferecido para a gente um pouco de tempo atrás, mas a gente ainda estava estudando assim para ver como que o time ia estar na sequência. Quando eu digo um pouco de tempo, é coisa de 10 dias assim. E o que vai ser um pouco mais complicado é o registro dele, mas fora isso não houve complicação nenhuma. E o Hugo deve ser o último a chegar este ano ao Majestoso, até porque o prazo de inscrições para a Série B encerra no início da próxima semana. O dirigente tricolor avaliou as contratações feitas para a competição. Olha, eu acredito que sim, praticamente houve, o Criciúma teve que fazer um número de contratações altos, mas a gente teria que voltar lá atrás, né, no ano passado, que no final do ano foram dispensados praticamente todos os jogadores experientes, foi tentado com um pouco de... faltou um pouquinho a mão aí no campeonato estadual, acho que foi um excesso, né, de utilização de jogadores jovens, você tem que fazer sempre um equilíbrio, por essa razão o Criciúma contratou mais do que seria o ideal, assim, não é bom você modificar muito um time, mas a circunstância estava colocada, né, não havia como fugir disso. Eu acho que dentro disso aí os jogadores estão rendendo bem esperado. Por exemplo, mesmo o Arnaldo, um jogador que estava nos ajudando, mas foi uma oportunidade muito importante para ele. O próprio Juba também, se ficasse, era um jogador que eventualmente também ia estar sempre sendo utilizado. Então eu entendo que as contratações foram de acordo com as condições que o Criciúma tinha, obviamente, né? Financeiras, em todos os sentidos. Não vejo isso que esteja fugindo muito, não. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.